Meus queridos, tudo bem? Vamos, como sempre, começar a nossa aula de verbo conceituando o que é verbo. O que é verbo, pessoal? O que é verbo? Vamos pensar? Verbo é aquela palavra responsável em expressar ação, estado ou fenômenos da natureza. Tranquilo? Verbo é a palavra responsável em expressar ação, estado e fenômenos da natureza. Bem tranquilo, bem de boa, sossegado. Muito bem, gente, dentro dessa lógica dos verbos existem muitos detalhezinhos, muitas coisas. Nessa nossa primeira aula, nós vamos focar em tempos verbais, certo? Na parte dos tempos verbais, né? Como funcionam os verbos e quais são as relações. Muito bem, nós temos dois tipos de verbo, pessoal. Primeiro, os verbos regulares e os verbos irregulares. Qual é a diferença entre eles? Verbo regular é onde eu tenho o radical e esse radical não se altera na conjugação verbal. Calma aí, vamos lá, de novo. Verbo regular é aquele onde o seu radical não se altera na conjugação verbal, certo? Então, o verbo regular eu vou conjugá-lo. Mas como assim radical, professor? Vamos relembrar radical? Já falei sobre radical com vocês. Radical é a parte da palavra responsável em raiz, a família dessa palavra. Por exemplo, o verbo cantar. Qual é o radical desse verbo? É o cante, né? C-A-N, cante, ok? Porque o verbo cantar, todas as palavras derivadas de cantar surgem do radical cante, ok? Sossegado, tranquilo? Muito bem. Então esse verbo ele é regular porque quando eu conjugo o verbo em todos os tipos, os tempos verbais, o radical não vai se alterar. O verbo irregular, diferentemente do verbo regular, é aquele que tem uma alteração no seu radical quando eu conjugo ele, tá? Por exemplo, quando eu pego o verbo haver. Que haver, professor? É aquele nada a ver? Quando você fala nada a ver, não, nada a ver. Esse haver nosso aqui é o haver de existir, é o verbo, ok? Então, quando eu tenho o verbo haver, que é o verbo irregular, quando eu conjugo ele altera o seu radical. Qual o radical do verbo haver? Né? H-A-V, esse é o radical. Se eu for conjugar ele no presente do indicativo, que indica certeza, como que ficaria? Vamos lá? Vamos pensar? Eu, ó. Diferente, né? Então vamos lá. Eu, ei, tu, as. Ele, há, nós, havemos, vós, haveis, eles, hão. Meu Deus, professor, que é isso? Como assim, professor? Só o H que não mudou? Para você ver. Por isso que esse verbo é um verbo irregular. Eu, ei, tu, as, ele, há, nós, havemos, vós, haveis, eles, hão. Jesus, né, professor? Mudou tudo. Então, o radical é só H, professor? Não. O verbo haver, o radical é H-A-V. Mas, se ele é um verbo irregular, então há essa mudança no radical. Maravilha? Partindo disso aqui, o que nós temos então, né? Nós temos algumas coisas voltadas ao tempo verbal, beleza? O verbo, ele tem tempos verbais. Quais são os tempos verbais que você conhece? Presente, passado, pretérito, né? Futuro, passado, pretérito, a mesma coisa, ok? Nós temos duas maneiras de conjugar, né? Temos aí o modo indicativo. O que é o modo indicativo? Modo indicativo, vamos lá. Ele expressa uma certeza de acontecimento, certo? Sempre que eu falar que eu estou com um tempo verbal no modo indicativo, eu tenho uma certeza de um acontecimento. Modo indicativo vão ter quais tempos verbais? Presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito do indicativo, futuro do presente do indicativo e futuro do pretérito do indicativo. Ufa, tranquilão, professor? Pois é, daqui a pouco a gente explica como conjuga isso, tá bom? Além do modo indicativo, nós temos o modo subjuntivo. Né? O que é o subjuntivo, professor? Eu nunca soube o que é isso. Subjuntivo se o indicativo é uma certeza de acontecimento, o subjuntivo é uma possibilidade de acontecimento, certo? Possibilidade. E aí, quais tempos verbais eu tenho nesse? Presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo, futuro do subjuntivo, ok? Temos mais um modo ainda. Qual o outro modo que nós temos? O modo hiperativo.
Imperativo vem do que, galera? De imperador, de império, né? Imperador é aquele cara que manda você fazer alguma coisa. Então, modo imperativo são os verbos que dão uma coordenada, uma ordem, ok? Ele é dividido em dois: imperativo afirmativo e negativo, certo? Tranquilo? Uma boa. Esses são os modos verbais e os tempos verbais, certo? Vamos lá. Quando eu olho para os verbos que são regulares, agora a conjugação desses verbos aí, tem uma coisa bem interessante para vocês aprenderem e nunca mais esquecer. Vamos lá, os verbos são divididos em 3 conjugações. O que são as conjugações? Vamos colocar aqui, ó. Conjugações é quando eu tenho a terminação do verbo, né? Por exemplo, o verbo cantar termina em ar. Todos os verbos terminados em ar são pertencentes à primeira conjugação. Fácil, né? Bem tranquilo. Verbos terminados em er, como correr, né, são considerados como segunda conjugação. Segunda conjugação, verbo correr, tranquilo. E verbos terminados em ir, como o verbo partir, são da nossa terceira conjugação. Ar, er, ir. Muito bem, bem fácil, bem tranquilo. Agora, existem o verbo de primeira conjugação terminado em a, segunda conjugação er, terceira em i. Professor, mas tem verbo que termina em or, né? Como por, né? Ou o verbo por, né? Vamos lá pensar nesse verbo por. Professor, e o verbo por é quarta conjugação? Não. Não, vamos lá, vamos para um pouquinho de história agora, historinhas. Há muito tempo atrás, quando a língua portuguesa estava se estabelecendo no Brasil, o verbo pôr, ele era chamado verbo poer, né? Por isso que nós temos ainda algumas coisas que sobraram, resquícios, né? Heranças, vamos dizer assim, né? Dentro da nossa língua. Então, durante a formação, né? Houve aí, vamos falar assim, que herdou, né, algumas palavras que herdaram algum er, como poer, né? Se eu falo sol, poente, um exemplo, né? O sol que se põe, o verbo pôr, que antigamente era poer. Com a evolução da língua, o verbo poer perdeu o er e virou pôr. Então, todos os verbos terminados em por pertencem também à segunda conjugação. Bem tranquilo? Maravilha? Bem tranquilo, né? Pensando nisso agora, só nos verbos regulares, naqueles que não se alteram a sua conjugação. Esses verbos aí. Vamos conjugar aqui o verbo cantar, né? Que nós estamos utilizando. Então, no presente do indicativo, que me indica certeza. Vamos colocar a conjugação aqui, ó. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Ok? Bem tranquilo. Vamos grifar o radical. C-A-N-T. C-A-N-T. Grifei aqui o radical. O que sobrou aqui no final, né, é a desinência verbal, que é a parte da conjugação do verbo. São as letrinhas que sobraram. Isso que sobrou aqui no final, que eu coloquei em destaque, aqui, ó, eu vou chamar de desinência. Essa desinência verbal que está aqui, ela vai servir para conjugar qualquer verbo regular terminado em ar no presente do indicativo. Como assim, professor? Vamos apagar o radical cante e vamos colocar o radical am, o verbo amar. Olha lá que legal. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, né? Eles amam. Nossa, professor, então não preciso decorar todos os verbos, eu preciso só saber a desinência verbal, o finalzinho dele. Eureka, senhores! É exatamente isso, pessoal. Se você conseguiu sacar isso, entender isso, é assim que funciona, tá? É assim que funciona para os verbos regulares. Eu só preciso saber a desinência. Ou seja, todas as conjugações dos verbos regulares terminados em ar, er, ir funcionam dessa maneira. Por exemplo, verbo correr, terminado em er. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm. Vamos tirar o radical. C-O-R-R. Tem as terminações, né? Qualquer verbo terminado em er que seja regular, você pode conjugar com esse e aí. Aí, ó. Eu aprendo, tu aprendes. Vai valer, gente, para qualquer tempo verbais. Pretérito perfeito, perfeito, todos eles vão funcionar da mesma forma, ok? Com essas desinências.
Tá ok, meus queridos? Esse é o nosso primeiro encontro aí voltado a verbos, tá? Vem coisa a mais aí, vem mais outras particularidades de verbos, mas eu gostaria agora que vocês focassem, né, nesse ensinamento sobre verbos. Valeu? Até a próxima!